João capítulo 19, verso 30, diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, o que ele disse? Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vamos repetir juntos o texto todo? Capítulo 19 de João, verso 30, no 3. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez tua palavra aqui lida será exposta, que ela fale ao nosso coração, que nós possamos, ó Pai querido, sair daqui edificados, conforme a tua boa orientação, que a tua palavra viva e eficaz seja cravada no nosso coração, para não errarmos o caminho, não errarmos o alvo, não pecarmos contra ti. O nosso desejo, Senhor, é verdadeiramente te servir da forma com que o Senhor estabeleceu, mas para isso, dai-nos mais uma vez esta orientação boa, para avançarmos, prosseguirmos na tua obra, no teu reino, enquanto estamos caminhando aqui no aspecto terreno. Pai, pedimos essa graça, essa bênção sobre nós, sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Veja, meus irmãos, nós acabamos de ler um texto, talvez nas suas leituras bíblicas, você já tenha visto, pelo menos essa palavra, ou duas palavras, está consumado. É fato que, se você verificar a Via Crucis, em especial quando Jesus estava exatamente crucificado na cruz do Calvário, ele proferiu algumas palavras, ele falou algumas coisas. Uma das palavras que ele falou foi exatamente, está consumado. A sexta de 7 palavras que ele tratou na cruz do Calvário. E veja, se você notar nesse texto que nós lemos aqui, eu quero relê-lo aqui, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, diz, porque ele estava com sede, era esta palavra, ele estava pedindo alguma coisa para beber, deram vinagre a ele, e esse vinagre era num caniço, e justamente era usado, na época, em latrinas, veja bem, para fazer a higiene, exatamente isso que você está pensando. Embebedeceram essa espécie de esponja, se a gente pode dizer assim, e deram a Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, quando ele tomou isso, está consumado. E inclinando a cabeça, então ele rendeu o Espírito. Ele morreu na cruz do Calvário. Agora, coloque-se no lugar de Jesus. Imagine aqui, você com 33 anos de idade. Alguns ainda não chegaram a essa idade. Alguns, de repente, têm 33 certinho. Outros passaram já há pouco, estão com 34, 35, 37, outros já muito mais do que isso. Mas imagine aqui, você com 33 anos de idade, a flor da idade, nós poderíamos dizer assim. E por maldade dos homens, ou até mesmo por motivo alheio à sua própria vontade, você então aqui está diante da morte, agonizando um sofrimento, dando ali, quem sabe, os seus últimos suspiros de vida. Imagine agora essa situação. Imagine a cena. Você nesse lugar. Na ótica humana, é claro, evidentemente, leve em consideração que você poderia, 33 anos, dando o último suspiro, não. Eu poderia viver pelo menos mais, quem sabe, 43 longos anos com mais 8 meses. Sim, exatamente isso. Porque a expectativa de vida do brasileiro em 2025 é 76,8. 76 anos e 8 meses. Imagine você com 33 anos, no último suspiro de vida, ou nos últimos... Não, mas eu poderia viver mais. Eu poderia viver pelo menos o dobro disso daqui que eu vivi até o presente momento. Vai imaginando a cena. Você viveria mais, quem sabe, veria filhos, hoje é dia dos pais, né? Veria filhos. Quem sabe você veria alguns netos crescendo, não é verdade? E faria tantas outras coisas boas que a vida adulta, e aqui, claro, a vida adulta é boa? A gente fala, nossa, mas é um negócio difícil. Mas uma vida adulta madura, claro, sadia, de qualquer cidadão de bem, de qualquer pessoa de bem. Imagine você nessa situação. Então, morrendo aos 33 anos, o que é que você diria? Se você estivesse para morrer nesses últimos suspiros, o que você diria? O que as pessoas que amam você diriam? E além do mais, o que nós costumamos dizer, na verdade,
em face dessas fatalidades, quando nós vemos alguém muito jovem, quem sabe, né, morrendo, o que nós falamos é, olha, meu Deus, é tão jovem, por quê, não é? Geralmente essa é a nossa expressão. Outros até dizem, olha, ele estava apenas começando a vida, está no começo, 33 anos, a flor da idade, muito novo. Geralmente a gente fala isso, quando nós vemos tragédias e fatalidades desse jeito. Tinha a vida toda, quem sabe, pela frente, pode ser uma expressão, qualquer uma nossa, não é? Tinha tudo pela frente, a vida inteira. Por que que isso aconteceu? Agora, de certa forma, isso seria tomado como verdade. Verdade apenas na perspectiva humana, é claro, é isso que eu estou dizendo. Nós não temos o controle dos nossos dias. Embora a Bíblia Sagrada, no Salmo 139, no verso 16, diz que os olhos do Senhor, o Deus que nos criou, nos viu a substância ainda informe, ou seja, não éramos nem um feto, ele já sabia. Lógico, é decreto. E não somente isso. Além de ter visto a substância ainda informe, ele escreveu no livro dele todos os nossos dias. Todos os dias escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Mas isso é cabível ao Senhor. Nós não sabemos quais são todos os nossos dias. Agora veja, os cristãos, usando evidentemente a palavra de Paulo, professam que a vida não é a vida em si mesmo. Parece uma palavra tanto estranha, mas a vida não é a vida em si mesmo. Não! O próprio Paulo diz que a vida é Cristo, a vida é Cristo. E o morrer é lucro. Quem em sã consciência falaria isso, se não direcionado pelo próprio Deus? A vida é Cristo? O morrer é lucro? Quem falaria isso? E principalmente com 33 anos de idade. Principalmente novo. Seja em que idade for, quem falaria? Filipenses 1:21 fala, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas além do mais, por isso mesmo o apóstolo Paulo, embora lemos João, você mantenha a sua Bíblia aberta, por isso mesmo o apóstolo Paulo, ele pôde complementar, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E a pergunta vai de novo na nossa mente. O que é que as pessoas que amam você diriam se você estivesse nos últimos momentos de vida? Qual seria a expressão dada? Qual a palavra seria dada? Agora, reflita em mais algumas outras perguntas. Você não precisa me responder. Faça uma introspecção. Quanto tempo é ideal para se viver? Quanto? 30? 40 anos? 80? 100? Tem alguns que vivem até mais de 100. Quanto tempo é ideal para se viver? E mais além disso, quanto tempo, na verdade, quanto que se é jovem demais para morrer? Como que se limita a isso? Olha, jovem demais vai até 20, se morreu para baixo aí, é jovem demais, ou 30, ou 33. Qual é o tempo adequado e necessário para isso? É claro que ninguém quer morrer, não é isso. A vida é muito preciosa para nós, foi Deus que nos deu. Mas veja, qual é o propósito de viver? O Paulo falou que o propósito da vida dele é Cristo. O próprio Cristo em João está falando, está consumado. Veja só o que Paulo falou quando Paulo tinha um pouco mais que 33. Quando ele estava com cerca de 50 anos na época. Olha o que ele falou. Filipenses capítulo 1, verso 20 a 24. Leia comigo, vai ser reproduzido. Filipenses 1, 20 a 24. Diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que mais ele disse. Porquanto para mim, o texto que eu acabei de ler, o viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. Olha a dúvida de Paulo. Preste atenção. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne.
ou na carne? Vivo, é isso que ele está dizendo, não é na carne do pecado, ok? Perceba o que ele está... Qual é o dilema de Paulo? Poxa, eu não sei se eu quero logo morrer para estar com Cristo, é isso que ele está dizendo, trazendo um português bem claro, com cerca de 50 anos de idade. Ou seu caminho aqui, continuo seguindo na esfera do reino de Deus, militando a causa do Evangelho, cantamos aqui o hino 300, a igreja militante, nós somos a igreja militante, a triunfante já foi, está lá, aguardando a ressurreição do corpo. Em outras palavras, viver é Cristo, morrer é lucro. Quando? Enquanto viver para Cristo. É benefício viver para Cristo. E naturalmente, insatisfação com o próximo. Uma questão vertical, mas também uma questão horizontal. Isso como? Na posição que nós temos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que o cristão não tem medo da morte. Eu não estou falando medo simplesmente de um aspecto, mas será, não será? Estou falando do pavor da morte. No ano passado eu fiz 14 funerais, entre membros da igreja e familiares de membros da igreja. E o que eu noto em comum, não só no ano passado, mas em todos os outros cenários, é que às vezes o desespero daquele que não tem Cristo, ao ver um parente, um familiar, embora é tão grande, mas tão pesado. Um desses dias atrás, inclusive, a mulher se jogou na frente do caixão quando estava descendo ali a sepultura. Eu quero ir junto, foi a fala dela. Não tem a esperança que nós temos. A morte só pode fazer uma coisa pelo cristão, sabe qual é? Nos levar para mais perto de Cristo. É só isso que a morte pode fazer. Então nós não devemos temer a morte. Agora, por pensar assim, o texto principal que lemos aqui, Jesus, aos 33 anos, à beira da morte, ele exclamou, o que ele exclamou? Está consumado, foi tudo realizado. Aí alguém pode se perguntar, tudo mesmo? Com 33 anos, mas muito novinho, 33 anos, tudo foi feito? Como assim tudo? Sabe por que as pessoas às vezes fazem esse tipo de pergunta? A discrepância entre o que Jesus disse, ou seja, o está consumado, e o que nós diríamos em resposta às perguntas iniciais, quem sabe, que fiz a vocês. Olha, ainda tão jovem, sabe qual é a diferença? É que nós vivemos para os nossos próprios planos. Nós vivemos para nossas próprias questões. Por isso que às vezes, nossa, tão jovem. Nós abominamos a ideia de vermos os nossos planos abortados. Isso é o ser humano. Nós somos assim, os seres humanos. E não somente isso, nós veneramos o que nós denominamos como curso natural da vida. Claro que existe um curso natural da vida, mas será que o natural para nós é o natural para Deus? E não somente isso. O curso natural da vida, de repente, pode ser crescer, pode ser estudar, deve ter alguns planos aqui, principalmente entre os jovens. Claro, deve ser aqui casar-se, não é? Esses dias eu ouvi um adolescente falando, não, mas a volta de Cristo, mas pelo menos se ele voltasse depois que eu casasse, sabe aquelas coisas? Deixa eu casar primeiro. Não, se Cristo voltasse agora era melhor, coletivamente, incomparavelmente melhor. Ok? Mas não somente se casar, gerar, não é? Criar, educar os filhos, desfrutar as coisas boas da vida mesmo, que valem a pena, não é? Curtir os netos, não é? Quem é avô aí? Quem é avô? Curtir os netos, quem sabe? Quem sabe morrer sem dor, não é verdade? Depois de longos anos bem vividos. Talvez sejam planos nossos, do ser humano. Se formos contrariados nesse processo, aí nós lamentamos. E lamentamos muito. O ser humano é assim. O fato é que nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós ainda aprendeu, e até parece que jamais aprenderemos, porque isso vira um círculo vicioso. Nós não aprendemos e aprenderemos, quem sabe, conviver com a grande consequência do pecado original. Qual foi a grande consequência do pecado original? A morte. O salário do pecado é a morte. A bem da verdade, segundo os fatos bíblicos aqui, nós não podemos tomar a vida como garantia.
Algum de vocês pode falar com razão absoluta, amanhã estarei vivo? Vocês podem? Eu não tenho controle sobre isso. Vocês não têm controle sobre isso. Mas, quando nós pensamos, racionalizamos, né? Bom, ok, eu já entendi, eu vou morrer. Que palavra é essa? Eu vou morrer? Bom, se Cristo não voltar coletivamente, sim. E eu também. Mas às vezes nós racionalizamos aqui, já que eu terei que morrer, bom, que seja num futuro lá, mas lá distante. Geralmente a gente pensa assim. Que seja num futuro distante, com margem de tempo aqui suficiente para que eu possa realizar o quê? Os meus sonhos, os meus planejamentos, até eu cansar, veja as aspas aqui, de viver. Geralmente é assim. Muitas vezes, tais sonhos, eles são nobres? São. Claro. Tais sonhos, planejamentos, são louváveis? Sim, não tem nenhum problema. Só que também tem o outro lado. Muitas vezes, nem tanto. Muitas vezes não. São sonhos supérfluos. São questões que não têm sentido nenhum. Coisas que não são para a glória de Deus. E nós devemos viver para a glória de Deus. Agora veja, a exclamação de muitos homens, muitos. Uma coisa que nós vemos na capelania hospitalar. Sempre eu vejo isso. UTIs, etc. Muitos homens, mulheres, quando estão à beira da morte, representa ali uma angústia das grandes, sabe? E a maioria dessas pessoas, quando estão atravessando exatamente esse vale da morte, várias delas confessam seus pecados abertamente no leito de morte. Algumas delas até dizem, nossa, eu vivi para mim mesmo durante a minha vida inteira. Durante a vida inteira. E agora eu terei que estar diante de Deus, defrontar Deus. Como é que eu vou fazer isso? Eu já ouvi isso. Em leitos de morte. Pura verdade é que o fato, meus irmãos, o fato aqui é que, prontos ou não, preste bem atenção, prontos ou não, a morte nos aspectos naturais nos alcançará, seja gradual ou repentinamente. Percebe? Gradual, porque nós vamos envelhecendo. Repentinamente, porque pode acontecer. Mas nos alcançará. Que notícia ruim. De repente agora, ô Joel, é hora de tocar a marcha fúnebre, né? Que notícia ruim. Eu fui lá no culto para ouvir a notícia que eu vou morrer. Naquele dia, independentemente dos anos vividos, ou nesse dia, sejam anos longos ou breves, não importa aqui, eis a pergunta inevitável para nós. Essa é a pergunta. Será que eu terminei o que Deus queria que eu fizesse? É claro que tudo está no controle de Deus. É claro que Ele sabe tudo que faremos ou não faremos. Lógico. É nós que não temos o controle. Será que eu terminei tudo que Deus preparou, quis que eu fizesse? Será que eu vivi de acordo com os meus desejos? Será que eu vivi de acordo com as minhas regras? Dando apenas, quando muito e até de forma rápida, até desapaixonada e relutante, a atenção a Deus que Ele merece ou não? É uma pergunta que talvez você já possa se fazer hoje. Até esse momento você está vivo. Amém ou não? Estão? Até esse momento sim. Enquanto a vida, há esperança. É claro que nós esperamos poder dizer, ninguém não quer falar isso. Nós queremos. É claro que nós esperamos poder dizer que nós terminamos, é claro que Deus deu para nós fazermos. E quando nós erramos, e nós erramos, não é? Nós temos que buscar o quê? Parâmetro bíblico. Para procurarmos errarmos menos, caminhando no processo de santificação. Somente Jesus, apesar de todas as nossas tentativas, pode dizer de uma forma clara, de uma forma verdadeira, que absolutamente Ele fez tudo o que deveria fazer, porque Ele não pecou. Percebe? Só Jesus pode dizer isso. Então não se lamurie em questão disso, mas também não estacione, não fique deitado eternamente em berço esplêndido nessas questões. Ele tinha apenas 33 anos.
Só que ele cumpriu as responsabilidades dele ao pé da letra. Ao pé da letra. 33 anos. Outra coisa. Embora Jesus tivesse aqui encerrado de forma tão abrupta, para nós pelo menos, né, seres humanos, e até mesmo traumática, os seus dias aqui na terra, ele morreu feliz. Olha que contrassenso isso. Ele morreu feliz. Por que ele morreu feliz? Em saber que o propósito da sua vida havia sido cumprido com sucesso. Ele veio exatamente para aquilo. Você quer ver uma coisa? Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Não fez caso disso, ele morreu alegre, feliz. Nossa, então nós temos que estar felizes porque nós vamos morrer? Não, mas porque ele cumpriu o propósito que Deus estabelecera. Percebe? Desde antes da fundação do mundo, inclusive. Isaías, capítulo 53, um dos textos áureos da Bíblia Sagrada, no verso 11, diz assim: Ele, Jesus, o servo sofredor, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Foi desse contentamento, exatamente disso que eu acabei de ler, foi desse contentamento que brotou a sexta palavra na cruz. Ou as duas palavras, qual foram? Está consumado. Foi desse contentamento. Mas ele ia morrer, sim. Mas brotou a palavra, as palavras está consumado. Mas ele ia sofrer, sim, mas isso aqui foi exatamente o impulso para dizer está consumado. Esta aqui, que é a penúltima palavra do Senhor dita lá na cruz do Calvário, literalmente está consumado, ele falou, é a mesma coisa de nós dizermos, permanece consumado e estará consumado. O quê? Uma obra, portanto, de relevância eterna. A morte de Jesus trouxe uma questão de relevância eterna para nós. E embora a notícia seja para cada um de nós, nós vamos morrer, mas nós temos vida após a morte, por conta do estar consumado. A expressão de Jesus está consumado, ela vem de uma palavra grega. Tetelestai é o nome dessa palavra. Palavra grega, que significa está terminado, está completo, está realizado, está pago, está quitado. Era isso que ele estava dizendo. É claro que essa questão, essa palavra, esse verbo possuía algumas variações no dia de Jesus. Possuía. Por exemplo, os escravos usavam esse verbo aqui quando terminavam um trabalho. Quando eles acabavam o trabalho, eles levavam ao seu senhor o conhecimento: olha, acabei o trabalho, tetelestai, acabei a tarefa que o Senhor me deu. Os escravos usavam isso, mas não só. Os sacerdotes gregos, pagãos, é claro, também usavam esse verbo aqui, quando eles prestavam um serviço de adoração aos seus falsos deuses, e eles entendiam que isso estava devidamente feito, até mesmo com sacrifícios de animais, sem defeito, eles falavam, tetelestai. Está sem defeito, está tudo bem, está completo. Os artistas, os artesãos, quando eles completavam o resultado de um trabalho, de uma obra que eles faziam, eles davam um passo aqui para trás, olhavam a obra, suspiravam, exclamavam muitas vezes e diziam, está pronto. E a palavra é tetelestai. Agora, no caso de Jesus, não foi um pronunciamento qualquer. No caso de Jesus, foi a obra consumada da salvação. Você tem noção do que é isso? Jesus pronunciou lá na cruz exatamente isso em alta voz: está consumado. Ele queria que todo mundo ouvisse aquela palavra, ou essa palavra especialíssima. Claro, está consumado, está pago, foi tudo pago, conforme o planejado. Foi o que ele falou. Portanto, sobre a palavra de Jesus, vejamos então o que é que estava consumado. O que é que estava quitado? O que é que estava de fato
pago. Por que ele estava falando isso? Em primeiro lugar, sabe o que foi quitado? Sabe o que foi pago? O sofrimento. O sofrimento foi consumado. Profetizou Isaías, não é? Que Jesus nasceria para quê? Para sofrer. Capítulo 53 de Isaías é o servo sofredor, trata de Jesus. Ele nasceu para sofrer. Seria através das suas pisaduras, do seu sofrimento, que nós seríamos sarados. É através das pisaduras de Jesus. Isaías 53, de 2 a 5. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não é porque Jesus era feio, não. Certamente vocês já ouviram alguma coisa assim. Não é isso. É quando ele estava pregado lá na cruz do Calvário, a aparência dele não era algo agradável de se ver. Por isso que está dizendo isso aqui. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não tinha nada que agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, sofrer, é o servo sofredor, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Quem? Eu e você. Não fizemos caso. E olha o que mais. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, a minha e a sua. Traspassado pelas nossas transgressões e moído, dilacerado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora na cruz ele havia terminado. Por isso que ele fala, tetelestai. Está consumado. Felizmente, ali o seu sofrimento havia chegado ao fim. A garantia que nós, crentes em Cristo Jesus, a garantia que nós temos é que assim como ele, embora sofrendo, venceu as aflições, ele também nos garante a vitória final e a vitória definitiva, inclusive sobre a morte. Esta é a garantia, independente aqui do que nós estamos enfrentando, ou até mesmo do que nós viríamos, ou iremos, na verdade, porque iremos enfrentar em Cristo. Um dia, todo o nosso sofrimento também terminará. Tem fim. Não é eterno. Veja só, talvez aí um marido que abandonou a mulher, ou a mulher mesmo que abandonou o marido, quem sabe? Vai chegar um dia que, sim, Cristo vai poder falar. Tetelestai. Está consumado, acabou o sofrimento. Quem sabe aqui uma pessoa que foi, e muitas são, abusadas fisicamente, abusadas emocionalmente, sentimentalmente falando, vai chegar um dia que o sofrimento vai acabar. E vai falar tetelestai. Acabou, não tem mais isso. O sofrimento acabou. Quem sabe um doente terminal, como o Geraldo, que estamos aqui orando por ele, 92 anos. Está em estado terminal e paliativo. Câncer. Ele vai poder dizer um dia, tetelestai. Está terminado, não tem mais sofrimento. Não tem dor. Quem sabe aqui uma pessoa cansada, angustiada pelas agruras da vida, depressiva, o mal do século, vai chegar um dia e vai falar isso aqui, está terminado, acabou, porque Cristo venceu. E não somente os perseguidos, os sofredores, um dia dirão, tetelestai, está consumado. Não pela própria obra, mas pela obra de Cristo. O importante aqui é suportarmos tudo com a firme convicção de que o sofrimento é parte do plano divino. Não acha que não é. O sofrimento é parte do plano divino. Jesus sabia disso. Nós também devemos saber. O resultado é que o seu sofrimento produziria o quê? Alegria, até para encorajar e perseverar.
Deve ser assim conosco também. Hebreus capítulo 12, dos versos 1 a 3, na versão NVI, achei adequada essa versão para esse texto. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos como? Com marasmo? Não, com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, não nas circunstâncias, mas em Jesus, que é o quê? O autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o verso 3: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados, ou dos pecadores, contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O está consumado é exatamente uma fala preciosa para nós. De quê? De que o sofrimento vai chegar ao fim, vai acabar. Mas em um segundo ponto, ok, mas o que mais está consumado? É só o sofrimento? Porque nós acabamos de ler, se nós verificarmos só essas questões da vida, somos os mais infelizes? Não. Sabe o que mais foi consumado? O sacrifício. A mesa está aqui, da ceia. O sacrifício foi consumado. A lei requereria, ou requer, na verdade, sacrifícios constantes, naquele momento, de animais, para que os pecados do povo fossem perdoados. A lei exigia isso. Havia aqui uma interminável sequência, atos contínuos de sacrifícios que purificavam o povo de forma cerimonial. Isso até anualmente falando, ano a ano. Todos sabiam que o sangue do animal não podia substituir o sangue do ser humano. Quando nós pecamos, a lei era clara, exigia-se sangue. O sangue do animal não podia substituir o sangue do ser humano. Os que morriam na fé criam que haveriam, claro, um último momento de um pagamento a ser feito pelos seus pecados. Então, até que Jesus veio e se fez maldição em nosso lugar, morrendo como sacrifício pelos nossos pecados, é que de fato nós podemos ter a certeza de que nós não precisamos mais daquelas questões rudimentares, até porque é cerimonial, inclusive para aquela nação. Hebreus capítulo 9, versos 11 a 15 diz assim: quando Cristo veio, preste bem atenção, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos. Não, isso aí já foi. Não pelo meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. 100% Deus, mas também 100% homem. União hipostática, natureza de Cristo, né? Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. E o que ele fez? Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. O sacrifício foi consumado. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os que santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, Espírito Santo, se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. O nome disso é pacto de obras, a primeira aliança. Enquanto Adão nos ofereceu
um belo presente, eu estou sendo irônico, que é a morte. A nova aliança, estabelecida pelo sangue de Cristo, nos oferece a justificação, agora a vida eterna. Enquanto o Adão nos ofereceu, na verdade, pelo seu pecado, o pecado original, o inferno, o lago de fogo, a perdição, Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós não fôssemos penalizados. A justificação é um ato jurídico. Foi exatamente isso que ele fez. Sabe o que Jesus fez? Ele tomou a nossa falência e nos cobriu da sua, ou com a sua liquidez. Ou seja, os nossos pecados não estão mais sobre nós, eles foram lançados sobre a cruz de Cristo. É exatamente isso que você ouviu. Existe sim pecado no crente, dentro do crente. Claro que existe. Nós ainda temos a natureza pecaminosa. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Claro que nós pecamos, mas o pecado não deve ter domínio sobre o crente. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, já foi consumado o sacrifício. Eis que tudo se fez novo, novidade de vida. A velha natureza, ainda assim, é claro, inclina-nos para o pecado e nos leva aqui até mesmo a pecar, acontece. Mas veja, é graças à justiça de Cristo que nós somos aceitos por Deus pelos méritos do bom Jesus. É graças à justiça dele. Em Cristo, nós temos ficha limpa. Estranho dizer isso, né? Nós, rebeldes, nós que transgredimos a lei de Deus, nós que abrimos uma guerra contra Deus, nós que morremos nos nossos delitos e pecados, e nós temos ficha limpa? Sim, porque o sacrifício foi consumado. Foi ele que morreu na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus. Quando no dia da expiação, o sumo sacerdote humano, não Cristo, meramente humano, o sumo sacerdote, ele colocava a mão sobre um cordeiro, a mão da pessoa, se era ali confessado os pecados, em vezes, na forma mais usual, o próprio sumo sacerdote é que confessava os pecados da nação. Nós vimos isso e vemos na Bíblia Sagrada, confessava. Os pecados do povo eram legalmente transferidos para aquele animal, nesse aspecto cerimonial. O animal, então, ele era solto lá no deserto para nunca mais ser visto, daí o termo bode expiatório, né? É esse o termo. Outro animal, fora esse que foi solto no deserto para nunca mais ser visto, simbolizando o esquecimento, nesse ponto, né? Outro animal era sacrificado. E o seu sangue aqui aspergido sobre o altar, a fim de que o preço fosse pago diante de Deus pela ofensa da transgressão. Então aqueles gestos simbolizavam, mostravam o que Deus faria, uma vez por todas, em Jesus, para que os nossos pecados jamais ele se lembrasse. Foi lançado no mar do esquecimento. Hebreus capítulo 10, verso 17 e 18. Diz assim, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Você já foi perdoado. Cristo não vai ficar sendo crucificado 1, 2, 3, 10, 20 vezes. Ele já foi crucificado de uma vez por todas e nunca mais ele será mais crucificado. Por conta dos nossos pecados, já foi perdoado. Isso não quer dizer que eu posso enfiar o pé na jaca. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus cumpriu esse propósito na cruz, muito novinho, 33 anos, mas ele cumpriu. Esse propósito na cruz, e por isso ele pode dizer, tetelestai. Está consumado. Agora nós temos o espírito de poder para vencer o pecado. O espírito de poder é o espírito dele, que habita dentro de nós, para vencermos o pecado. Temos também aqui o perdão do Senhor para os nossos pecados. Por que, irmãos, que nós não vamos entender de uma forma clara que o sacrifício já foi feito? Eu não preciso fazer coisas que não são
nem bíblicas, para obter, ter alguma coisa ou garantir alguma coisa. Já está garantido. O terceiro ponto: o que mais foi consumado? O que mais foi vencido? O que mais foi estabelecido como poder de vitória? O que mais foi quitado? Bom, as forças do mal foram consumadas. As forças do mal. O sexto brado de Jesus, tetelestai, está consumado. Também significa que a semente da mulher havia triunfado sobre a repulsiva serpente, pisando, esmagando a cabeça dela. Isso era uma promessa. Quando Adão pecou, Eva pecou, pacto de obras, o cálice ou a nova aliança já foi determinada desde antes da fundação do mundo, claro, mas estabelecida para o ser humano, falada ao ser humano, em Gênesis 3:15. Viria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, o mal. Lembra disso? E essa lhe feriria o calcanhar. Na cruz do Calvário foi exatamente o que aconteceu. Cabe lembrar que pouco tempo antes de Jesus caminhar para a Via Crucis, não é? Pouco tempo antes de Jesus ser crucificado, o próprio Jesus já havia pronunciado a sentença de Satanás. Já. João capítulo 12, verso 21. Chegou o momento de ser julgado esse mundo. Pouco antes da crucificação. Chegou o momento de ser julgado esse mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Jesus já tinha falado a sentença. Na cruz, Jesus pôde bradar. Ali naquele ponto, encerrava-se o seu sofrimento e o nosso também. Pagava-se o nosso débito, que era grande, hein? Era um vermelho, bem vermelho. Ok? Pagava-se o nosso débito diante de Deus. E ali era derrotado as forças do mal, Satanás. Veja o que Paulo escreveu, Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Olha o que está escrito. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados e cancelou, veja bem, cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais, as forças do mal, e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Está consumado. Sem sombra de dúvida. E ainda mais, graças à vitória de Cristo sobre Satanás, sobre as potestades, não é? Sobre os principados, sobre as forças do mal, nós mudamos de reino. Olha que coisa boa. Estávamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Graças a isso. Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ainda nós lutamos contra as ciladas, as artimanhas, as facetas do diabo. Lutamos, claro, é verdade. Mas o resultado dessa luta aqui já está definido. Já está definido. Você não precisa nem se preocupar. Será que nós vamos vencer? Essa não é uma pergunta cabível. Nós já vencemos. Já vencemos. Em nós mesmos? Não. Mas por Jesus Cristo. Já está definido. Não há dúvida quanto ao desfecho aqui. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mais forte é o que está em nós do que o que está no mundo. Por Cristo nós temos plena condição de resistir ao diabo, nos sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo e o diabo fugir de nós. Você sabe por quê? Porque Cristo na cruz do Calvário consumou isso. Foi Cristo. Tudo é sobre Ele, nada é sobre nós. Absolutamente. Tudo sobre Ele. O que nós devemos fazer é confessar o nosso pecado. A quem? Ao próprio Deus, por intermédio de Cristo.
por meio do sacrifício de Cristo, recebermos exatamente essa quitação de débito estabelecida em nosso coração, do soberano do universo. Escrever os nossos pecados, quem sabe, nós estamos falando de leis cerimoniais, de listas e etc., de quitação, não é? Não está consumado. Pegue lá, quem sabe, um livro contábil, por assim dizer. Confesse os pecados a Deus em nome de Cristo. E em seguida, registre lá do lado, coloca 2 colunas, um Excel, um livro contábil, alguma coisa. Numa coluna você coloca os seus pecados e na outra coluna vocês colocam o status desse pecado. Você faça isso. Não amar a Deus acima de todas as coisas. Coluna da esquerda, esse é o meu pecado. Coluna da direita, status, está quitado. Está quitado. Coluna da esquerda, um aborto. Nós temos visto a sociedade aí, quem sabe, etc., de outras coisas comuns a isso, para eles. Coluna da direita, está quitado. Coluna da esquerda, perversão sexual, fornicação, adultério, qualquer coisa nesse sentido. Coluna da direita, está quitado. Traição, coluna da esquerda, de diversas ordens, não somente entre marido e mulher, de diversas ordens. E na coluna da direita, lá no teu livro contábil, no teu Excel, você escreve lá, está quitado. Na coluna da esquerda, ganância, avareza, lascívia, quem sabe. Na direita você coloca lá que está quitado. Responsabilidades que foram abandonadas, está quitado. Comportamentos criminosos, fraudulentos, mesmo os mínimos, está quitado. Egoísmo, soberba, coisa que quase ninguém tem, está quitado. Maledicências, intrigas, complôs, quitado. Vícios, quitado. Idolatria, ídolos no coração, feitiçaria, quitado. Mentiras, acho que não tem no tempo presente, mas você pode escrever lá que está quitado. Caso eu não tenha mencionado o seu pecado, você pode adicionar na coluna da esquerda. Você escreve lá. Você sabe. Adiciona lá na coluna da esquerda. Só que você acrescenta também na coluna da direita. Está quitado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você pode fazer isso, sem sombra de dúvida. O importante é você ter convicção do seu pecado. O importante é você confessar o seu pecado a Deus, em nome de Jesus. O importante é você abandonar esse pecado. E se houver sinceridade nisso, diante de Deus, por meio de Cristo, considere-se perdoado, em nome de Jesus. Sai desse marasmo. Eu não consigo me perdoar. Cristo já te perdoou, você está entendendo? Já te perdoou. Está consumado? Não está consumado, talvez não. Está feito. Está quitado. Caminhe aqui do modo certo diante de Deus e diante dos homens. Vá, claro, está quitado? Está, mas vá e não peques mais. Faça isso. Tetelestai. Está consumado. Cristo pagou pelo meu e pelo seu pecado. Pode ser que você tenha que pagar as consequências do pecado. Sim, aí é uma outra coisa. As consequências do pecado virão, sem sombra de dúvida. Mas o pecado não tem mais poder para te condenar. Não tem. Porque Cristo consumou. As forças do mal não têm mais poder sobre nós. Nós somos transportados do reino das trevas para a luz. Deus não prometeu nos livrar das consequências do pecado, mas com certeza você pode desfrutar do gozo eterno, ou seja, de estar com Ele no novo céus e novas terras. Já pensando isso a partir de agora, sem sombra de dúvida. Jesus bradou na cruz que os pecados daqueles que creem nele foram pagos. Confesse e passe a viver em novidade de vida,
É hoje, não é amanhã, é hoje. O negócio é hoje. Jesus aqui bradou na cruz que o sofrimento do crente terá um fim, sim. Persevere pela graça de Cristo e aguarde aqui com alegria o glorioso dia do Senhor, e chegará. É a maior promessa da igreja. Ele voltará. Aguarde até esse dia, ou até Ele te chamar individualmente. Jesus bradou na cruz que Satanás, o reino das trevas, tudo que você imaginar de força do mal, foram derrotados. Eles não têm mais poder para subjugar o crente. Não tem. O valente foi amarrado. Não tem. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de cada um de nós. Siga adiante. Siga adiante com fé. Siga adiante com esperança. Siga adiante com amor, cumprindo a vocação que Deus deu à sua vida. Eu não sei até o dia que você vai viver, e nem eu o dia que eu vou viver, mas até lá nós vamos seguir assim, em nome de Jesus. Porque quando chegar lá no final, nós não vamos nos apresentar de mãos vazias. Aí nós poderemos dizer com certeza: de fato, o Senhor cumpriu em mim, através de mim, e apesar de mim, tudo aquilo que Ele estabeleceu. Absolutamente tudo. Quando a sua hora, a minha hora chegar, a hora da morte, cedo ou tarde ela chegará, seja como for, a não ser que Cristo volte coletivamente. Estando cada um de nós prontos ou não, nós poderemos dizer: está consumado, terminei, cumpri, venci, conquistei. Como? Somente pela graça de Cristo. Nós poderemos dizer: onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. Nós poderemos dizer: combati o bom combate, guardei a fé. Estaremos com o Senhor. Crave no teu coração que está consumado. Nenhum pecado pode ficar martelando tua consciência, não. Nenhum. Não é pregação triunfalista, não. É a realidade bíblica. Nenhum pecado. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Esta é a posição do crente. Essa é a nossa posição. Estamos no culto de ceia, festivo, diante da mesa do Senhor, exatamente para reafirmar isso ao nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus estabeleça sempre à nossa frente a consciência desse caminho, do estar consumado, do estar quitado. Nós não devemos nada para ninguém, porque o nosso irmão mais velho pagou por nós. Cristo Jesus na cruz do Calvário. Curva sua cabeça, vamos orar.